Fala pessoal, Desmond aqui e vamos dar continuidade no nosso tutorial, tudo bem? Na última aulinha a gente falou então sobre tags, mensagens rápidas e campo de segmentação. Agora nós vamos falar sobre o bot, sobre enquetes e recados, tá certo? Enquetes e recados é um pouquinho mais rápido, o bot é o que demora um pouquinho mais, vamos começar por ele, tá certo? Vamos lá para a tela então, gente. Então, ao clicar no bot aqui, essa aqui sempre vai ser a primeira interface que a gente vai acessar, tá certo? Porque aqui é onde a gente vai conseguir identificar se o nosso bot está online, né? Está tudo bem, está tudo certo, né? Se ele está conectado, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, vocês vão perceber que nesse ambiente de teste, a gente criou dois bots diferentes. Mas nada me impede de criar 5, 10, 20. Eu posso ter inúmeros bots aqui atribuídos à ferramenta e trabalhando de forma distinta, tá? O que isso quer dizer? Então, retornando lá, a gente consegue integrar aqui o WhatsApp, o Instagram, o Telegram, o Messenger e o site, por exemplo. Então, eu posso criar 5 bots, fazer a atribuição para cada um deles e criar experiências diferentes para cada um deles. O que são experiências diferentes? No WhatsApp, eu posso colocar para cair diretamente para o meu atendimento. No meu site, eu crio um bot, por exemplo, parecido com uma espécie de FAQ, né? Que seria uma respostas e perguntas e respostas frequentes. Que seria o quê, né? Vamos supor ali que seja um site de serviço. E aí a gente possa orientar, né? Ou configurar o bot para que ele oriente as pessoas no caso de problemas, executar certa ação ou entrar em contato via e-mail numa outra situação. Então, assim, gente, literalmente o céu é o limite para a quantidade de configuração que você pode fazer. Tudo depende da tua necessidade, tá certo? Então aqui você vai ver que para criar um novo bot, você pode dar um mais aqui, ó, né? Chamar ele como chatbot, dar um nome para ele aqui, vamos colocar como teste, por exemplo, e vou dar um enviar, tá certo? Então o que acontece? Quando eu dou um enviar aqui, ele abre uma série de configurações já pré-definidas para mim, tá certo? Que são aqui, por exemplo, teste, né, o nome, descrição, controle de potenciais. O que ele me dá a opção aqui, ó? Nunca aparecerem potenciais, apenas novos contatos. Contatos que mandaram mensagem e não criaram atendimento, tá? Então você pode escolher quem que vira um potencial no teu caso. Então você pode escolher nunca, né? Ou colocar aqui contatos que mandaram mensagem e não criaram um atendimento. Porque a gente já falou numa aula passada que todas as pessoas que mandam mensagem, o bot mandam uma sequência de opção e a pessoa não aciona nada, ela acaba virando potencial, tá certo? Só que ele já vem aqui, ó, como digamos assim, com uma configuração padrão, tá? Aqui a gente tem limite de tempo para avaliar o atendimento. Isso aqui é importante, gente, porque a gente não vai pedir para o bot fazer uma avaliação de atendimento e deixar para que a pessoa faça essa avaliação o dia todo. Então, não, eu determino ali quantos minutos eu quero que isso demore. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que ela vai ter 10 minutos para fazer a avaliação de atendimento. O que acontece passados os 10 minutos? Não consegue avaliar mais. O bot encerra aquilo ali, o atendimento vai ficar sem uma avaliação, só que quando ela mandar a mensagem de volta, ela vai cair no menu, tá? Qual que é o problema disso aqui? O problema é o seguinte, se você chegar e colocar aqui, eu quero que até 24 horas, por exemplo, claro que ele calcula em minutos, mas se você estende muito isso aqui, no momento em que essa pessoa, putz, lembrei, preciso perguntar uma outra coisa. No momento que ela mandar a mensagem, o bot vai perguntar assim, vai dizer assim, avalie o atendimento. Ela vai ter que avaliar o atendimento para daí, então, entrar no atendimento com o atendente de novo. E isso cria uma experiência ruim pro cliente, tá? Então, é bom que esse tempo aqui fique curtinho. Limite de tempo para escrever um recado. Isso aqui também é um tempo que você coloca um limite de tempo ali para que isso não fique aberto também da mesma maneira que que outra opção, né? Essa pessoa vai ter um tempo gigantesco lá para escrever um recado para vocês
e isso acaba impactando a experiência dela. Tempo para ver um novo potencial. Então, o que que é isso? No momento em que ela mandar uma mensagem, quantos minutos o bot vai esperar para considerar ela um potencial? Então, mandei a mensagem, apareceu o protocolo, apareceu o menu. Depois de 5 minutos, nesse caso aqui, eu viro um potencial. Por quê? Porque eu não tomei mais nenhuma ação, tá certo? E aqui ele vem com uma série de opções aqui que eu posso setar que podem melhorar a experiência do usuário, ou também, depende do tipo do teu negócio, você conseguir mais métricas para ele, tá? Então, a primeira é permitir avaliação de atendimento. Então, permitir avaliação de atendimento é, no final de todo tipo de atendimento, o bot vai mandar uma avaliação de atendimento dizendo assim: em uma nota de 0 a 10, como você avalia o nosso atendimento? Isso você pode mudar, tá? Mas esse aí é o padrão na ferramenta. Então, se você quiser deixar se você deixar essa opção setada, automaticamente você vai ter avaliação de atendimento. Utilizar palavras-chave, isso é muito importante, gente. Por quê? Porque ao setar essa informação aqui, você pode criar uma experiência diferente para o teu atendimento. Por quê? Porque existem algumas pessoas, principalmente, de repente, que seja um público um pouco mais velho, que tem um pouco de dificuldade de lidar com o bot. Normal isso. O que acontece? Você vai mandar uma mensagem e aí a ferramenta devolve, né? Olá, aqui é o atendimento virtual da Omnis. Digite o número da opção desejada. Aí tem lá 1, vendas, 2, financeiro, 3, comercial. Daí a pessoa vai lá e escreve vendas. A ferramenta não entende. Mas ao acessar essa ferramenta aqui, né, na verdade ao teclar, setar ela, utilizar palavra-chave, você vai poder colocar, cadastrar palavras que você considera chave para entrar nesse tipo de atendimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que nas perguntas eu vou poder colocar lá. Então, na opção 1, quando a gente cadastrar vendas, eu vou colocar palavras-chave relacionadas à venda. Então, por exemplo, eu posso colocar ali partes de frases. Olá, gostaria de comprar. Opa, comprar. Eu cadastro ele, eu cadastro essa palavra-chave. Gostaria da segunda via. Opa, segunda via, financeiro. Então, eu melhoro o meu atendimento, tá certo? Terceiro, permitir que os atendentes visualizem todos os atendimentos do contato. Isso aqui é importante também. Você quer que para os seus atendentes, no momento em que um atendente transferiu o atendimento para outro, que ele veja a conversa do restante ou que ele não veja? A maior parte dos atendimentos tendem a que esse outro atendente veja o atendimento. Isso por quê? Porque é muito chato pro cliente, né, que está lá falando com uma pessoa, quando ele é transferido, a outra pessoa não sabe nada do que foi falado. Então, nesse caso, ela pode simplesmente dar um scroll para cima ali e ela vai ler. Opa, foi falado isso, opa, falaram sobre isso, e ela só dá continuidade, tá certo? Então, isso aqui eu acho que é importante também, só que tudo vai da tua necessidade. Enviar o nome do atendente junto com as mensagens. Isso aqui é interessante também para a gente saber, para a gente dar esse feedback para o cliente, para ele saber com quem que ele está conversando. Quando que ele está conversando com o Desmond? Quando que ele está conversando com o João? É interessante isso, né? Mas tudo depende se você tem essa necessidade ou não. Solicitar motivo do atendimento. Aqui, gente, arremete a uma outra aula que a gente falou sobre os motivos que a gente cadastra para cada departamento. Então, é aqui, quando você setar essa opção, automaticamente ele vai fazer com que os motivos sejam solicitados no momento em que o colaborador finaliza o atendimento. Então, se ele entrou no vendas, finalizou um atendimento, automaticamente a ferramenta vai perguntar sobre o que vocês conversaram. E aí ele vai ter que escolher uma das opções que você cadastrou lá, certo? Beleza, pessoal. Aqui embaixo, né, existem várias opções aqui, mas na aba mensagens, especificamente, a gente vai conseguir mudar todas essas informações aqui, ó. Então, vamos supor que ele já vem com essas padronizadas, tá? Então, você tem, olá, contact name aqui, ó. Esse contact name, ele vai chamar o nome gravado, tá? O nome do cliente que já está gravado na base. Se não tiver nome, não aparece nada. Você vai ver essa legenda aqui, ó. Então, nome da sua empresa,
é client.name, nome do seu cliente, contact name, né? Protocolo de atendimento, ticket ID, ticket.id, tá? Então, aí você pode customizar, você pode apagar isso aqui, ó, por exemplo, e colocar lá, olá, bem-vindo, bem-vindo, só isso, se você quiser, né? E aí, de repente, eu quero chamar o nome do meu cliente aqui, ó. Posso copiar isso aqui e jogar ele aqui, ó. Ele vai personalizar dessa maneira, né? Então, é você que determina. Escolha uma das opções seguintes, né? Uma das seguintes opções, perdão. Aqui o voltar, aqui é a navegação no menu, né? Então, digite início para voltar ao início, digite hashtag voltar para voltar ao menu anterior. A gente tem algumas opções aqui para alterar perfil também, né? Esse alterar o perfil, quando dá um hashtag perfil, o que ele vai fazer? Não é especificamente um perfil, mas ele vai chamar para que o cliente consiga mudar o nome dele. Então, por exemplo, às vezes você cria um menu inicial lá, que ele diz assim, olá, tudo bem, você pode me dizer seu nome? A pessoa digita oi. Aí ele diz oi, oi. Então, o que acontece nesse caso? Ele vai salvar com o nome errado. Então, ele pode dar um hashtag perfil, aí ele vai perguntar o nome de volta. Aí ele vai poder registrar o nome dele correto, certo? E aqui, ó, a opção inválida, ele vai chamar o nome da pessoa e vai dizer assim, não entendemos sua mensagem. Mandou alguma informação que a gente não consegue entender na ferramenta, tá certo? Legal, esse aqui é o geral. Para atendimento, a gente tem um padrão aqui que é protocolo de atendimento, chama a pessoa pelo nome, aguarda um momento, logo você será atendido. Como eu falei, tudo aqui pode ser alterado, né? Existem algumas questões aqui, por exemplo, atendentes ausentes, né? Ele vai dizer, desculpe, no momento não temos atendência online. Só que aqui na sequência você pode colocar teu horário de atendimento, por exemplo, né? A mesma coisa no atendentes ausentes, aqui ó, tem 2 atendentes ausentes, só que aqui é criação de um atendimento e aqui é o envio de mensagem em um atendimento. Então na criação de atendimento é quando o cliente manda mensagem e não tem ninguém online naquele departamento. O de baixo, envio de mensagem em um atendimento, é quando eu estou conversando, por exemplo, vocês estão conversando com o Desmond, só que hoje o Desmond está fora, então o Desmond não está online. Como ele não está online, ele vai devolver essa mensagem, tá certo? E embaixo, como eu comentei aqui, ó, é a solicitação da avaliação, vocês também podem mudar, né? O obrigado pela sua avaliação, e aqui é o erro. O erro é se ele pediu para avaliar, nota de 0 a 10, a pessoa escreve, não quero avaliar, ele vai voltar e vai escrever, informa uma nota de 0 a 10. Ele pediu um número de 0 a 10. Então, isso que vocês também podem personalizar. No caso de recado, né? Você pode deixar agora quantas mensagens desejar, elas estarão em nossos recados e assim que nossos atendentes voltarem, entrarão em contato, tá? Enquetes também, né? Podem ser utilizadas. Palavras-chave, que você pode colocar aqui a fraseologia para dizer que a palavra-chave pode ser ativada. E as validações, por fim, né? As validações nada mais nada menos aqui do que são mensagem suportada, mensagem não suportada. Tá certo. E a gente tem aqui os arquivos. O que são os arquivos? Os arquivos são imagens que a gente consegue mandar no início do atendimento, no início do... Aqui o geral, né, seria para bem-vindo. Então, você pode, por exemplo, criar uma imagenzinha ali, como se fosse um post de Instagram, e colocar alguma informação que você acha relevante, por exemplo, de final de ano. Horário de expediente no final do ano, um exemplo, né? De atendimento aqui, ó, atendimento finalizado, você pode mandar uma imagem também, né? E de avaliação de atendimento também, se você quiser mandar algum tipo de imagem para o teu cliente, tá? Aqui mora a questão das perguntas e auditoria, tá? Auditoria seria só informações aqui de cadastro. E aqui em perguntas é onde mora a parte fundamental. Então, aqui você sempre vai ter iniciais e menu. O que são os iniciais? Voltamos lá naquela aulinha sobre campo de segmentação. Aqui é onde você vai configurar o bot para pegar informações
iniciais de todo o cliente que você não conhecer. Então, vamos supor que eu não conheço o Desmond. Eu posso ir lá, né? Eu vou dar um mais aqui, ó. E eu quero pegar primeiro um nome. Daí aqui, ó, mensagem esse erro. Digite seu nome, por exemplo. Posso colocar palavras-chave, né, específicas. Vou dar um enviar. Daí vocês vão ver esse zerinho aqui, ó, porque eu tenho que clicar nos 3 pontos e agora adicionar. O que eu vou adicionar? Vou adicionar uma informação. A informação que vai aparecer para esse atendente. Perdão, para esse cliente. Que será assim, ó. Por favor, informe seu nome, tá? Isso aqui você poderia colocar assim, olá, ainda não vimos você por aqui, você poderia, por favor, informar seu nome. Então, no momento em que você enviar isso aqui, o bot, quando alguém mandar mensagem, ele vai automaticamente perguntar isso. Ele vai perguntar tudo o que a gente colocar aqui como inicial. Por isso que está como iniciais, porque são informações que ele vai captar inicialmente, tá certo? E isso aqui você pode fazer para quantos campos você quiser, mas antes, olha só, ele só tem os campos que a gente criou lá na outra aula sobre campo de segmentação. Então, eu tenho que criar o campo lá, chamar ele aqui, configurar ele, para que o bot passe a gravar a informação, tá certo? E aí, finalmente, a gente chega na parte de menu, tá? Na parte de menu é onde a gente vai montar o nosso atendimento. Então, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo. Eu vou ter algumas opções. Eu vou ter perguntas, enquetes, atendimento, integração e recado. Sempre que vocês quiserem que um menu leve a um submenu, ele precisa ser uma pergunta. Porque é uma pergunta, né? Vai levar a uma segunda pergunta, uma segunda questão. Se você quiser que a primeira questão já caia num atendente, você sempre vai escolher atendimento, tá? Por quê? Quando eu escolho atendimento aqui, eu vou dizer assim, ó, RH, por exemplo. Eu já vou setar aqui, ó, comercial, por exemplo, que eu não criei nenhum do RH, eu vou dar um enviar. Então, o que acontece? Ele é um tipo de atendimento. Quando a pessoa digitar a opção 1, automaticamente ele vai cair no RH, tá certo? Mas não, nesse caso eu quero criar aqui uma experiência diferente. Vai ser uma pergunta, dizendo assim, ainda, ou assim, já sou cliente, por exemplo, e uma outra, quero ser cliente, tá certo? O que acontece? Quando ele selecionar a questão de pergunta, eu vou adicionar um submenu. No submenu, eu tenho uma série de coisas que eu posso enviar para esse cara. Eu posso enviar para ele uma informação, posso enviar para ele um arquivo, eu posso perguntar para ele mais alguma coisa, eu posso mandar para ele uma enquete, eu posso criar um atendimento, né, que eu ir direto para um atendimento, eu posso ir para uma integração, para um recado, eu posso chamar um campo de segmentação. Né? Então, eu posso, por exemplo, já sou cliente. Aí eu chamo o campo de segmentação dizendo assim, ok, qual o seu nome? Tá certo? Então, vamos lá, pergunta. Só que eu vou fazer uma básica aqui, por exemplo, atendimento. Aí agora, quando digitar aquela primeira opção, já sou cliente, aí ele vai aparecer aqui assim, vamos colocar aqui produto 1, né? Produto 1 eu quero que caia no comercial, tá certo? E daí eu vou adicionar mais um e vou chamar de vou chamar de atendimento aqui, ó. E vou falar produto 2. Produto 2 eu quero que caia com financeiro, vamos supor. Tá certo? Isso aqui só pra gente exercitar. Então, o que acontece? O primeiro menu é esse aqui. Cliquei na opção 1, automaticamente ele abre esses outros dois aqui, tá certo? E aí, voltando aqui só para exemplificar para vocês, olha aqui a palavra-chave. Palavra-chave é onde eu vou cadastrar aqui por vírgula. Eu vou colocar aqui, ó, se a pessoa falar sobre comprar, sobre vender, por exemplo, sobre
Isso que tá bom, por exemplo. Se ele falar comprar, ele vai jogar para dentro de produtos. Automaticamente ele vai jogar para a área comercial, tá certo? Então é assim que funciona, gente. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Então a gente falou aqui, perdão, a gente tem mais 2 tópicos aqui. A gente ainda tem enquetes. Então as enquetes podem ser criadas, tá? Questão das enquetes aqui, ó. A gente pode criar uma enquete. Qual o nosso melhor produto? Melhor, botão R. Produto, tá certo? E daí aqui a gente pode deixar ele como ativo. E aqui a gente vai selecionar opção 1. Produto 1. Né? Opção 2. Prod 2. Prod 2. Tá certo? O que acontece, pessoal? Com isso aqui, com elas cadastradas, a gente consegue voltar lá e chamar elas dentro do atendimento, tá? Aqui ele está dizendo que tem alguns problemas porque a gente não atribuiu a nada, tá certo? Então, como a gente não atribuiu nenhum número a esse bot, vocês podem ver aqui, ó, que tem o site, aqui tem o WhatsApp. Então, aqui não está atribuído, ele diz que tem um erro, tá certo? Então, é assim que a gente vai conseguir chamar a enquete. A gente vai chamar ela lá dentro, aqui, ó, de perguntas, menus, tá certo? Então, quando a gente adicionar aqui, ó, a gente vai poder chamar aqui, por exemplo, enquete, ó, né? E aí a gente chama a enquetezinha. Então, ao cadastrar lá, a gente consegue chamar a enquete, né? Automaticamente ele atrela. Aqui, ó, vou dar um adicionar aqui. Então, é isso aqui mesmo. Então, ele já atrela a enquete que está ativa lá, tá certo? Beleza. E por fim, a gente tem os recados. Então aqui, basicamente, os recados a gente vai checar só, né? Seria só um local onde a gente vai verificar os registros, né? Que tem um limite máximo de 500. E é onde a gente vai conseguir verificar quais são os recados que foram deixados. Isso no painel administrativo, tá certo? Então, pessoal, por hora é isso. A gente falou então sobre o bot, sobre enquetes e sobre recado, tá certo? Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre banco de arquivo, retornos, mensagens programadas. Acredito que já vai dar pra gente colocar os relatórios juntos, porque aqui é algo bem rápido, bem sucinto, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aulinha. Fechou? Até mais.